Em 1976, o Corinthians amargava o seu 22º ano sem conquistas. Seu último título havia sido o Campeonato Paulista de 1954, ano em que o Timão contava com grandes jogadores como Gilmar, Muralha Alvinegra, que se tornaria um dos maiores goleiros corintianos, Cláudio, maior artilheiro da história do Corinthians com 305 gols, e Baltazar, segundo maior goleador da história corintiana, com 269 gols. No começo de 1976, as glórias e títulos que haviam consagrado o Timão pareciam distantes, objeto de uma admiração saudosista. A fila queimava, consumia, fazia doer o coração corintiano. Apesar disso, a esperança e a garra corintianas tão características persistiam, e foram elas que inspiraram o que viria a ser um dos maiores acontecimentos da história do futebol brasileiro, causando o maior deslocamento humano em tempos de paz, a invasão corintiana de 1976. O Campeonato Brasileiro, como conhecemos, disputado em pontos corridos, só passou a existir em 2003. Anteriormente, a competição passou por diversas mudanças e transitou por diversos formatos. Em 1976, 54 clubes participaram da edição do Brasileirão, que funcionava da seguinte forma. Na primeira fase, os clubes participantes foram divididos em 6 chaves, com 9 clubes cada. Turno único. Os 4 primeiros de cada grupo passavam para a segunda fase, e os demais participavam de uma repescagem. Na segunda fase, os clubes restantes eram divididos em 4 chaves com 6 clubes cada. Turno único. Os 3 mais bem colocados de cada chave passavam para a terceira fase. A repescagem funcionava da seguinte forma. 6 chaves com 5 clubes em cada. Turno único. O primeiro de cada grupo passava para a terceira fase. Já a terceira fase funcionava da seguinte forma. 2 chaves com 9 clubes em cada. Turno único. Com o campeão e o vice de cada chave classificando-se para a semifinal. Apenas um jogo era disputado em cada semifinal, sendo os mandantes os clubes que tivessem a melhor campanha da terceira fase. Em caso de empate, cada semifinal seria decidida por prorrogação e mantido o empate por cobrança de pênaltis. A final seria disputada em jogo único, com o mando de campo favorecendo o clube com melhor campanha, havendo empate, prorrogação e pênaltis. O Timão foi aos poucos superando cada um dos seus desafios. Foi o primeiro colocado do grupo C da primeira fase, terceiro lugar no grupo B da segunda fase e segundo lugar no grupo A da terceira fase, o que nos traz ao jogo da semifinal disputado entre Corinthians e Fluminense no dia 5 de dezembro de 1976 no Maracanã. O clube carioca era conhecido como a Máquina, pois contava com estrelas como Edinho, Pintinho, Doval, Carlos Alberto Torres e Rivelino. Além disso, o tricolor havia ganhado o Campeonato Carioca daquele ano, sendo considerado, junto ao Internacional de Falcão, um dos maiores clubes brasileiros da época e o favorito para o confronto contra o Corinthians. O Alvinegro, embora com um elenco mais modesto, contava com grandes jogadores e ídolos corintianos, como os laterais Zé Maria e Vladimir, o goleiro Tobias, além de Basílio, o Pé de Anjo, e os atacantes Russo e Geraldão, e vinha embalado pela boa campanha que fazia no Campeonato Nacional. Além disso, contava com um grande fator de desequilíbrio, que embora não estivesse em campo, se fazia ouvir em alto e bom tom, intimidando todo e qualquer adversário. Entretanto, o que estava por vir era tão inédito e grandioso que virou história. Embalada pela esperança de poder bradar o reprimido, silenciado e todavia potente grito de campeão, a torcida corintiana estava prestes a protagonizar uma invasão, a invasão corintiana de 1976. Mas as expectativas não foram o único combustível para toda a mobilização da torcida alvinegra. Dias antes do confronto, após o estabelecimento das quantidades de ingressos que seriam vendidos para a partida, o presidente do Fluminense, Francisco Horta, entregou pessoalmente uma carga de 70 mil ingressos ao então mandatário corintiano, Vicente Mateus, e proferiu em tom de deboche a seguinte frase: que os vivos saiam de casa e os mortos saiam das tumbas para torcer pelo Corinthians no Maracanã, porque o Fluminense vai ganhar a partida. E bom, após a vitória corintiana contra o Santa Cruz, por 2-1 pelo Campeonato Brasileiro, os corintianos não perderam tempo e se mobilizaram para comprar os ingressos disponíveis para a Fiel. Estima-se que mais de 70 mil pessoas tenham se deslocado por mais de 400 quilômetros de São Paulo ao Rio de Janeiro para ver o confronto contra o Flu, pelas estradas, pelos aviões e pelas extensas, alegres e icônicas caravanas. Para se ter uma ideia, só da Gaviões da Fiel, 300 ônibus foram mobilizados,
outros 170 vindos das cidades do interior paulista. Empresas do ABC Paulista fretaram ônibus para seus funcionários alvinegros. Foi uma verdadeira invasão. A invasão corintiana de 1976. Uma loucura que só poderia ser protagonizada pelo bando de loucos. O branco e o preto deram novas cores, nova vida ao Rio de Janeiro, que naquele final de semana foi tomado, invadido. No dia do jogo, a trilha sonora era corintiana, a atmosfera era corintiana, o Rio de Janeiro ficou corintiano. No dia 5 de setembro de 1976, às 13 horas quando seus portões foram abertos, o Maracanã foi tomado pela imensa multidão alvinegra que, apesar de ter a opção de assistir ao jogo de casa, se deslocou de forma épica ao Rio de Janeiro para conferir de perto o penúltimo passo rumo ao tão sonhado título do brasileiro. Os gritos e cantos da Fiel empurraram o time, fizeram do estádio tricolor sua morada temporária, sua arena, um Pacaembu carioca, confirmando a invasão corintiana de 1976. Quando o árbitro baiano Saul Mendes apitou o início da partida, uma chuva fina, uma garoa caía do céu. O jogo, entretanto, começou bem estudado, com finalizações de fora da área por parte do Fluminense e investidas em bolas aéreas, buscando um toque de cabeça de Geraldão na área pelo lado corintiano. Aos 18 minutos do primeiro tempo, no campo de defesa corintiano, Rivelino fez triangulação com Pintinho, que tenta um arremate de fora da área, mas é travado por Moisés, zagueiro corintiano, que completa com um chutão para o lado esquerdo da defesa alvinegra. O atacante tricolor Gil corre para evitar a saída da bola, consegue e faz o cruzamento para a área, encontrando Carlos Alberto Pintinho, que apenas empurra para o canto direito inferior do gol de Tobias. 1-0 Fluminense. O Corinthians não se abalou com o resultado e foi para cima da equipe carioca. Aos 29 minutos da primeira etapa, em cobrança de escanteio de Vaguinho, Geraldão cabeceia para o gol tricolor e Russo, o beijinho doce, desvia com um movimento lindo na pequena área, sem dar chances para Renato, goleiro do Fluminense. O resto do primeiro tempo, muito em função da chuva que se intensificou, foi mais calmo, sem muitas jogadas de perigo. Na segunda etapa, o campo já parecia impróprio para a realização do jogo. Grandes poças de água se formavam, impedindo que a bola corresse, deixando o jogo ainda mais truncado. Rodrigo Neves tentou em cobrança de falta, mas a bola desviou na barreira, facilitando a defesa do goleiro alvinegro. Russo buscou surpreender Renato com um chute de fora da área, mas também não obteve sucesso. Givaldão finalizou para a meta fluminense, mas Renato agarrou a bola. Carlos Alberto Pintinho recebeu passe açucarado do seu xará, o lateral direito Carlos Alberto Torres, na pequena área, mas chutou para fora. O tempo regulamentar, portanto, acabou em 1-1. A primeira penalidade foi cobrada pelo Timão. Neca foi o primeiro corintiano a bater e converteu sua cobrança após chute forte no lado direito de Renato, que, embora tenha caído para o lado certo, não alcançou a bola. Rodrigo Neto cobrou a primeira penalidade para o Fluminense, que foi defendida por Tobias. O árbitro, entretanto, sinalizou que o goleiro corintiano havia se adiantado e mandou que a cobrança fosse repetida. Na segunda cobrança, o atacante tricolor chutou baixo no meio do gol e Tobias defendeu. Russo fez para o Timão. Tobias defendeu a cobrança de Carlos Alberto Torres. Moisés também converteu sua cobrança. Corinthians 3-0. Duval converteu o primeiro e único pênalti tricolor, já que em seguida, dos pés de Zé Maria, o torcedor corintiano pôde comemorar a classificação para a final do Campeonato Brasileiro de 1976. Aquele gol, mais do que a classificação, simbolizou que a torcida corintiana, independentemente do favoritismo adversário, mesmo com uma chuva torrencial, mesmo com os 400 km de distância que separavam Rio e São Paulo, é fiel e é capaz de desafiar todas as estatísticas, probabilidades e fazer com que o Timão batesse de frente com qualquer um. A invasão corintiana de 1976 foi um episódio histórico para o futebol brasileiro e mundial. A força alvinegra vinda das arquibancadas foi noticiada e exaltada por todo o Brasil. Infelizmente, a mesma façanha não se repetiu na final do Brasileirão, e o Corinthians perdeu a final da competição para o Internacional por 2-0.
Por mais um ano, a torcida teria de suportar o fardo da fila, que completava 22 anos. Mas não duraria muito mais além disso para que o corintiano pudesse sagrar-se campeão. Aguardem os próximos capítulos.